Olá, meu querido. Aqui quem fala é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós vamos para um assunto de refração luminosa ou refração da luz. Ela ocorre quando a luz incide em uma superfície de separação de dois meios e muda de meio de propagação, alterando a sua velocidade. Então, a refração é quando a luz que estava se propagando inicialmente em um meio, ela incide na superfície de separação entre dois meios, por exemplo, ar e água, aí tem uma superfície de separação entre os meios, e ela vai mudar de meio. E ao mudar de meio, ela vai alterar a sua velocidade. Então, se ocorreu uma alteração da sua velocidade ao mudar de meio, ocorreu a chamada refração da luz ou refração luminosa. Índice de refração absoluto. Então, índice de refração absoluto é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então, ó, você tem aqui o n, que é o índice de refração da luz. Ela é a razão, ou seja, a divisão da velocidade da luz no vácuo, que é o c, que vale 3 vezes 10 oitava, 300 milhões de metros por segundo, que a luz percorre no vácuo, ou 300 mil quilômetros por segundo. E a velocidade v, que é a velocidade da luz no meio, em que eu estou medindo esse índice de refração. Lembre só o seguinte, que essa velocidade da luz no vácuo é para todas as cores. Toda luz, toda cor da luz, toda cor que a luz pode possuir, possui a mesma velocidade no vácuo, que é esse 3 vezes 10 oitavos. Então isso aqui que é índice de refração. É a razão entre a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. O índice de refração, ele mede a dificuldade que a luz tem ao passar por um meio, ou seja, quanto maior for esse índice de refração, que eu medi do meio, menor será a velocidade da luz no meio. Então você tem uma relação entre a velocidade da luz no meio e o índice de refração. Se você analisar aqui na equação, o n está desse lado da equação, o v está desse lado da equação, só que na linha de baixo. Se o v estivesse na mesma linha, seriam grandezas diretamente proporcionais. Como o v está na linha de baixo, elas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor for a velocidade, maior vai ser o índice de refração. Então, se a luz entra num meio em que sua velocidade é 2 vezes menor, o seu índice de refração vai ser 2 vezes maior. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Por isso que o índice de refração, ela mede a dificuldade da luz ao passar em um meio. Quanto maior for esse índice de refração, menor vai ser a velocidade da luz, ou seja, maior vai ser a dificuldade da luz ao se propagar neste meio. Cada meio possui um índice de refração próprio. Pode existir substâncias diferentes que possuem o mesmo índice de refração? Pode. E essa propriedade, que é o índice de refração, está relacionado com a velocidade da luz ao passar nesse meio, com a dificuldade ao passar nesse meio. Quanto maior for a dificuldade da luz, ou seja, quanto menor for sua velocidade, maior será o índice de refração no meio. Bom, agora tem alguns detalhes importantes sobre o índice de refração. Primeiro, ele é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade. Você vai calcular o índice de refração, vai dar 2, vai dar 3 e só. Não tem unidade alguma que vai acompanhar. Por quê? Porque ele é a razão de duas grandezas de mesma unidade, metros por segundo, por exemplo. Cancelaria as unidades, não vai ter unidade resultante aqui. Qual que é o índice de refração do vácuo? Esse índice de refração ele é importante. Vamos lá determinar o seu valor. O índice de refração no vácuo é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, que o meio é o vácuo. Então, vai ficar C sobre C. O C é a velocidade da luz no vácuo e o C é a velocidade da luz no meio, que o meio é o vácuo aqui. C sobre C vai dar 1. Este é o menor índice de refração possível. Por que é o menor índice de refração possível? Porque a velocidade da luz no vácuo é a velocidade máxima que existe na natureza. Então não vai existir um valor, nem um valor de velocidade de luz, da luz maior que a velocidade da luz no vácuo. Então, quanto maior a velocidade aqui, menor o índice de refração, porque eles são inversamente proporcionais. Se aqui é a velocidade máxima, aqui é o índice de refração mínimo, que é 1. Tá? Então, o índice de refração do vácuo é 1, é o menor possível. Qualquer outro meio terá índice de refração maior que o do vácuo. Como a velocidade da luz no ar é próximo da velocidade do vácuo, da luz no vácuo, há uma pequena diferença, mas é bem pequena, nós iremos aproximar o índice de refração do ar para ser igual ao do vácuo.
ou seja, igual a 1. Então, se o exercício ele não falar qual que é o índice de refração do ar, você vai adotar como sendo 1, porque ele é muito próximo do vácuo e nós iremos arredondar para aproximar. Então, os exercícios de agora em diante não serão obrigados a nos informar o índice de refração do ar, porque ele é próximo do vácuo, que vale 1. Quanto mais refringente for o meio, maior é seu índice de refração. Então essa é uma termologia nova. Quando ele falar do meio mais refringente, maior índice de refração. Meio menos refringente, menor índice de refração. Agora vamos para um exemplo aqui para nós medirmos esse índice de refração, relacionar esse índice de refração com a velocidade da luz no meio. Então vamos lá. Adotando a velocidade da luz no vácuo igual a 3 vezes 10 oitava metros por segundo, calcule os índices de refração absolutos para os dois meios nos quais a luz se propaga com velocidade. Letra A, 1,8 metros por segundo e letra B, 1 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, 1,5 vezes 10 oitava metros por segundo e 1 vezes 10 oitava metros por segundo. Vamos calcular aqui primeiro. Índice de refração na velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 oitava, dividido pela velocidade da luz no meio. A velocidade da luz no meio aqui é 1,5 vezes 10 oitava. Então vai ficar assim. Você pode simplificar o 10 oitava com 10 oitava. Vai ficar 3 dividido por 1,5. 3 dividido por 1,5 é 2. Esse é o índice de refração desse meio. Olha que interessante aqui. A velocidade da luz no vácuo não é o dobro da velocidade da luz no meio? Sim, se ela é o dobro, ela é 2 vezes maior, o índice de refração vai dar 2. Então, o índice de refração ele mede quantas vezes a velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz no meio? Sim. Aqui é o dobro da velocidade da luz no meio, então o índice de refração vai dar 2. E lembrando que quanto menor for a velocidade da luz no meio, maior vai ser o índice de refração, que é o caso da B aqui. Na B, a velocidade da luz no meio não é menor que a velocidade da luz aqui no meio do item A? Se aqui a velocidade da luz no meio é menor, o índice de refração vai ser maior. Então, ó, se eu dividir a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, vai ficar 3 vezes 10 oitava dividido por 1 vezes 10 oitava. Simplifico 10 oitava. Quanto que é 3 dividido por 1? É 3. Ou seja, menor a velocidade aqui, né? Maior o índice de refração em relação ao item A. Beleza? Então, essa daqui seria a resolução desse exemplo aqui. Observe que quanto menor a velocidade, maior o índice de refração. São em grandezas inversamente proporcional. É assim que você calcula o índice de refração de um meio. Bom, agora que nós falamos de índice de refração, vamos falar agora, continuar o assunto de refração luminosa. Né? Já falamos que índice de refração é uma propriedade do meio que mede a dificuldade da luz ao se propagar em um meio. Agora vamos falar o seguinte, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a refração luminosa. A refração, pode ocorrer de duas maneiras. Primeiro, a luz incidindo obliquamente à superfície, ou seja, ela incide aqui numa direção que não é perpendicular. Se ela não é perpendicular à superfície, ela é uma direção oblíqua à superfície. O que vai acontecer com essa luz? Ela vai sofrer um desvio na sua trajetória. Então a refração é acompanhada de um desvio. Agora, se a luz incidir perpendicularmente à superfície, ou seja, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície, formando um ângulo de 90 graus, ela vai sofrer uma refração sem desvio. Então, a refração, além de mudar a velocidade, pode ocorrer um desvio? Pode. Um desvio pode ocorrer. Um desvio sempre vai ocorrer na refração? Não, porque se a luz incidir perpendicularmente à superfície de separação dos meios, ela não vai sofrer desvio. Agora, se ela incidir numa direção oblíqua, ou seja, que não é perpendicular à superfície, aí ela vai sofrer desvio. Então, na refração, sempre vai ocorrer uma mudança na velocidade do meio. Ao mudar de meio, sempre vai ocorrer uma alteração da velocidade. E na refração, pode ocorrer um desvio. Quando que vai ocorrer o desvio? Quando a luz incidir obliquamente à superfície. Quando não irá ocorrer um desvio? Quando ela incidir perpendicularmente à superfície de separação dos meios. Leis da refração. Para a refração temos duas leis.
Primeira lei, o raio incidente, ou seja, tem uma superfície de separação de dois meios, por exemplo, ar e água. O raio incidente é aquele que vai incidir na superfície. O raio refratado é o raio que vai mudar de meio. E a reta normal, que é uma reta perpendicular à superfície, que você desenha aqui, ó, ou no ponto de mudança de meio, por isso que é chamada de reta normal, porque ela é perpendicular à superfície aqui. Então, eles são o quê? Coplanares. O que é coplanares? Estão no mesmo plano. Então, por exemplo, você está assistindo esse vídeo aí, na sua tela do seu celular, do computador, enfim, notebook, a luz ela se propaga na superfície da sua tela. A superfície é o plano. Ao mudar de meio, ela não poderá sair da superfície. Então, ela não pode sair da sua tela em direção a você, por exemplo. Ela tem que permanecer na tela ainda, permanecer na superfície. Isso que é coplanar. Quer dizer que a luz, ao sofrer o desvio, caso sofra o desvio na refração, né? Ela não irá sofrer desvio, não, ela não irá sair do plano em que ela se propaga. Ou seja, ela é coplanar ao raio refratado. Isso que se trata, é disso que se trata a primeira lei da refração. Agora vamos lá para a segunda lei. Ela diz o seguinte: o produto entre o índice de refração do meio e o seno do ângulo entre o raio e a reta normal neste meio é constante. Uma constante eu vou chamar aqui de K. Então, por exemplo, eu tenho um raio aqui que incide na superfície de separação entre dois meios e sofre uma refração, ou seja, uma mudança de meio. Se eu multiplicar o índice de refração desse meio vezes o seno do ângulo do raio incidente e a reta normal, que este ângulo aqui é chamado de ângulo de incidência, eu vou ter um valor, uma constante. Se eu pegar o índice de refração do meio 2 e multiplicar por seno do ângulo do raio refratado com a reta normal, que é chamado de ângulo de refração, ela vai dar o mesmo valor. Esse mesmo valor é chamado de constante. Por que constante? Porque é igual para os dois, tá? Como o produto é uma constante, podemos igualar este K com este K e ter a seguinte relação. Índice de refração do meio 1 vezes seno do ângulo de incidência igual o índice de refração do meio 2 vezes seno do ângulo do raio nesse meio aqui, que é o ângulo do raio refratado. Essa daqui é a equação da segunda lei, ou a lei de Snell-Descartes. Essa daqui é a equação que relaciona o índice de refração e o seno. Só que aí você percebe uma seguinte relação nessa equação. Nesses dois meios, o ângulo não é diferente? É. Um ângulo é maior num e no outro é menor. Quanto maior o ângulo, maior o seno. Então, por exemplo, se você pegar o meio I, ele vai ter um ângulo maior, então ele vai ter um seno maior. Ao multiplicar o índice de refração do meio 1, ele dá o mesma constante que no caso do meio 2, em que o seno é o seno menor, o seno de R é o ângulo menor. O que acontece aqui, gente? Se esse produto está dando uma constante e aqui tem o maior seno em relação a esse, para dar a mesma constante na multiplicação, significa que o índice de refração tem que ser menor. E o meio que possui menor ângulo, que é o R no caso aqui, ele vai ter o maior índice de refração. Então, para ser uma constante, os dois produtos aqui, há uma relação entre o índice de refração e o seno do ângulo no seu meio. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, no meio em que tem o maior ângulo, ele vai ter o menor índice de refração. Para quê? Para a constante aqui ser o mesmo valor dessa constante aqui, o que foi verificado. Então, como a constante é a mesma, vai ter essa relação na refração. Isso significa, essa equação aqui, que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o índice de refração de um meio, menor será o seno do ângulo, ou seja, menor será o ângulo. Então, nesse caso aqui, onde que é o meio mais efringente? O meio com maior índice de refração, 1 ou 2? O menor ângulo não está aqui? Então, aqui é o maior índice de refração, é o meio mais efringente. Então, o índice de refração é inversamente proporcional ao ângulo. A partir da segunda lei, a refração oblíqua pode ocorrer de dois modos. Então, olha. Primeiro modo, quando o raio vai do meio menos efringente para o meio mais efringente. Então, o N1, que é o índice de refração desse primeiro meio, é menor que o N2. Então, aqui o índice de refração é maior.
que acontece? O raio vai incidir aqui, ao tocar essa superfície de separação, desenha a reta normal e aqui é o ângulo de incidência, correto? Como ele está indo para o meio de maior índice de refração, que é o N2, o maior aqui, se é o maior índice de refração, o ângulo tem que ser menor. Então, o que vai acontecer com o raio? Ele vai sofrer um desvio de forma que ele vai ter um ângulo aqui R, e o ângulo formado pelo raio refratado e a reta normal é menor que o ângulo de incidência. Aqui no maior índice de refração, o ângulo vai ser menor. Como eu sei que é menor? Olha a trajetória do raio I aqui, ó. Ele vai possuir essa trajetória? Não, ele vai aproximar da reta normal. Se ele vai aproximar da reta normal, significa que o ângulo é menor. Então, nesse caso, o raio aproxima da reta normal, ou seja, ao ir para o meio mais efringente, que o índice de refração é maior, o raio diminui o ângulo. Ele aproxima da reta normal. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos que o I não é maior que o R. Onde é o menor ângulo, o índice de refração é maior, são inversamente proporcionais. O seno do ângulo e o índice de refração. Então, se o ângulo for menor, o índice de refração vai ser também maior. Dá para relacionar também com a velocidade, porque a velocidade da luz não é inversamente proporcional ao índice de refração do meio, como nós vimos lá no slide anterior. Então, o meio em que vai ter o menor índice de refração é o meio que vai ter a maior velocidade. Então, olha que interessante aqui. O Snell, ele relaciona o ângulo com o índice de refração. Essa lei pode ser de forma que relaciona essas duas grandezas aqui, certo? Quanto menor o ângulo, maior o índice de refração. Só que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, ou seja, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Então, basicamente é o seguinte, gente. Onde tiver maior ângulo, vai ter maior velocidade e menor índice de refração, que é o único que vai ser ao contrário. Onde tiver menor ângulo é menor velocidade e é o maior índice de refração. Então, o ângulo com a velocidade possui a mesma relação. Maior um, maior o outro. Já o índice de refração é o contrário. Então, vamos lá para o segundo caso. Agora que nós pegamos essa ideia aqui desse primeiro caso, já dá para ir para o próximo caso, que seria esse daqui, ó. O raio vai do meio mais efringente para o meio menos efringente. Então, aqui, ó, ele incide nessa superfície de separação e ele está indo para o meio de menor índice de refração agora. Então, ele vai incidir aqui na superfície, desenha a reta normal. O ângulo do raio com a reta normal é o ângulo de incidência. O raio, ao entrar nesse meio aqui, não é o menor índice de refração, que é inversamente proporcional ao seno do ângulo, ou seja, menor índice de refração, maior ângulo. O raio vai sofrer esse desvio aqui, ó. Esse é o ângulo R. Ele aproximou, ele afastou da normal. Ele afastou da normal. Olha o prolongamento da trajetória dele aqui. Ele vai seguir essa trajetória aqui? Não. Essa seria a trajetória sem desvio, mas ele vai afastar. Então, ele vai estar aqui, ó, afastado da normal. Qual é a relação de ângulo, índice de refração e velocidade? Vamos lá? Ângulo. O I não é menor que o R? Se o I possui menor ângulo, o índice de refração vai ser maior, que são inversamente proporcional. E quanto maior o índice de refração, menor a velocidade, ou seja, a mesma relação com o ângulo. Então, menor ângulo, menor velocidade e maior índice de refração. Maior ângulo, maior velocidade e menor índice de refração. Viu como é fácil? Ângulo e índice de refração ângulo e velocidade têm a mesma relação de quem é maior e quem é menor. Já o índice de refração é o contrário. Pronto, se você organizar isso, você consegue fazer qualquer exercício teórico da segunda lei de Snell. E se precisar calcular, segunda lei está no slide anterior. Mas fica tranquilo que nós já vamos fazer nos próximos exemplos. Então vamos trazer aqui o nosso primeiro exemplo, uma questão da UFMS. Ela diz o seguinte: um raio de luz monocromático passa de um meio 1 para um meio 2 e desse para um meio 3, conforme indicada na figura. Com relação à velocidade de propagação da luz nesses três meios, assinale a alternativa correta. Então, ele quer saber qual a relação entre as velocidades. Primeiro, você vai sempre para o ângulo. Como que eu faço o ângulo aqui? Ele me deu o ângulo do raio com a reta normal? Não, ele não deu nem a reta normal. Então, você vai pegar aqui, ó, e desenhar essa reta normal. Ou seja, vamos pegar aqui essa reta normal. Ó, a reta normal aqui, no primeiro superfície de separação entre o meio 1 e 2. E entre a superfície de separação do meio 2 e 3, você faz outra reta normal aqui, ó. Pronto, tá vendo aqui? Vamos pegar aqui.
Ó, este daqui é o ângulo do raio incidente com a reta normal, no meio 1. Esse aqui seria o ângulo do raio no meio 2. Vou mudar de cor aqui. Vou pegar a cor amarelo. Ó, aqui seria o ângulo, tá bom? E aqui seria o ângulo de roxo entre o raio 3 e o meio 3. Pronto. Ó. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que ver, deixa eu só melhorar aqui. Você vai ter que ver qual o ângulo é maior e qual o ângulo é menor. Porque a relação entre ângulo e velocidade não é a mesma? É. Então, o maior ângulo é maior velocidade. Isso eu mostrei no slide anterior. Menor ângulo, menor velocidade. Então, vamos pegar aqui, ó. Qual ângulo é maior? O 1, o 2 ou o 3? Olha, quando o raio vai do 1 para o 2, ele aproxima da reta normal. Ele está aproximando da reta normal. Olha a trajetória do raio 1 aqui, ó. Certo? Ele está aproximando da reta normal. Então, esse 2 não é o maior ângulo. O 1 já é maior que o 2, certo? Agora, quem que é maior? O 1 ou o 3? E aí? Professor, eu não sei, não sabe? Olha aqui. Se eu desenhasse uma reta normal aqui, ó, no prolongamento do raio 1, tá vendo esse prolongamento do raio 1 aqui, ó? Certo? Ó. Tá vendo essa reta normal aqui? Não é a mesma reta normal aqui? Perpendicular, vertical? Sim. Este ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo azul. Aqui em cima, é o mesmo ângulo. São iguais, ó. Ó, esse raio aqui é o mesmo, é a mesma reta e a mesma vertical aqui. Então os ângulos são iguais. Agora eu te pergunto, qual ângulo é maior, o azul ou o roxo? O roxo é maior. Olha o raio 1, olha o raio 3. O raio 3 está mais afastado da reta normal do que o raio 1. Olha o raio 3 aqui, ó. Ele está mais inclinado. Ele está mais próximo da superfície do que o raio 1 da superfície. Então, o 3 é o que possui maior ângulo. Se ele possui maior ângulo de todos, é aquele que possui a maior velocidade de todos. Então, se você já pode desclassificar a letra A letra B está dizendo que o V3 é maior que todos, então desclassifica a letra C, desclassifica a letra D. Pronto. O 3, o meio 3 seria o meio com maior índice de refração, ou perdão, maior ângulo, então maior velocidade. A relação entre ângulo e velocidade é a mesma. E agora entre um raio 1 e 2, qual é o segundo que vai possuir maior ângulo? O raio no meio 1 ou no meio 2? O maior ângulo é no meio 1, que é maior que em relação ao 2. Então o V1 vai ser maior que o V2. Portanto, a resposta correta seria a letra B. Maior ângulo de todos seria o do meio 3. Depois vem o meio 1 e depois vem o meio 2. O maior ângulo, depois esse daqui e depois o último, o menor ângulo é o 2. Então a maior velocidade é o V3, depois o V1 e por último o V2. E professor, e se ele me pedisse índice de refração, a relação? Agora é o contrário. O menor ângulo, que seria o 2, seria o maior índice de refração aqui, ó. Maior índice de refração. Depois viria o índice de refração do 1. E o menor de todos é o 3, porque quanto maior o ângulo, menor a índice de refração. Então é isso que você tem que ver, meu querido. Você tem que ver primeiro pelo ângulo. Qual ângulo é maior e menor? Se ele quiser relacionar com a velocidade, é a mesma relação. Maior ângulo, maior velocidade. Menor ângulo, menor velocidade. Já a índice de refração é o contrário. Quanto maior o ângulo, menor é o índice de refração. Quanto menor o ângulo, maior o índice de refração. Esta é a ideia da teoria relacionada à segunda lei da refração. Ela parece um pouco complexa, a teoria? É, porque você tem que analisar o ângulo. Mas é só isso. Se você analisar qual ângulo é maior, qual ângulo é menor, perfeito. A situação, o exercício fica fácil de você identificar qual meio possui maior velocidade, qual meio possui maior índice de refração. E vamos lá para o nosso último exemplo da nossa aula. Ele diz o seguinte: na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, que seria esse daqui, de índice de refração 2. Ó, me deu o índice de refração e me deu o ângulo. Qual é a equação que relaciona índice de refração e ângulo? É a equação da segunda lei de Snell, né? Dado seno 37 graus a 0,6 e seno 53 graus a 0,8. Devemos concluir que o índice de refração do meio B é... Então, qual é a equação que relaciona índice de refração com seno? É a segunda lei. Essa segunda lei eu gosto de chamar ela de não sei, não senhor.
Não sei, não senhor. É a segunda lei de Snell, certo? O N1 seria da onde o raio está vindo, que é o NA. O seno de I. O seno de I, o I é 53 graus. Tá errado. A definição de ângulo de incidência é entre o raio e a reta normal. Então, este daqui de vermelho é o ângulo de incidência. E ele vale quantos? A soma desses dois não tem que dar 90 graus, certo? Se aqui tem 53, aqui para dar 90 graus vai ser quantos? 37 graus. Pronto. Aqui é 37 graus. Este daqui é o ângulo I. Pronto. Agora, e o ângulo de refração? É aqui, ó, da reta normal com o raio. Como tudo aqui é 90 graus, o 37 mais esse ângulo vermelho, aqui tem que ser 53. Por quê? 53 mais 37 é 90 graus. Tá? Professor, eu não consigo pensar assim, sabe? Pensar, tipo... como que eu vou saber se aqui é 37 e que é 53, só sabendo que a soma deles tem que dar 90? Se eu pegar 90 graus e tirar 37, aqui vai dar 53. Se eu pegar 90 graus e tirar 53, aqui vai dar 37. Como tudo é 90, se eu pegar 90 e tirar 53, eu sei quanto que é isso aqui. Como aqui tudo é 90, se eu tirar 37, eu sei quanto que sobra aqui para dar 90. Então, é assim que você determina, certo? Então, agora nós vamos pegar a equação do não sei, não senhor, que é a segunda lei de Snell, a equação que relaciona índice de refração com ângulo, e substituirmos. NA, que é o índice de refração do meio A, vezes seno de 37 graus, que é o ângulo aqui do raio com a reta normal, igual a NB, que seria o índice de refração do outro meio, vezes seno do ângulo aqui do raio com a reta normal, que é 53 graus. O NA ele falou que dá 2. Seno de 37 está aqui, ó, 0,6. NB eu quero descobrir e 0,8 é o seno de 53 graus aqui. O 2 vezes 0,6 vai ficar 1,2. E o 0,8 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 1,2 dividido por 0,8 é igual a índice de refração do B. Isso vai dar qual? Só antes de chegar na pergunta, no valor dele. Eu vou fazer uma pergunta se você entendeu aqui bem a teoria. Aqui não é o maior ângulo, certo? O raio não afastou da normal. Então o índice de refração tem que ser maior ou menor se o ângulo é maior? Se o ângulo é maior, o índice de refração tem que ser menor. Se aqui é 2, aqui tem que ser menor. Quanto que vai dar? 1,5. Ó que legal. Menor ângulo, maior índice de refração, vale 2. Maior ângulo, menor índice de refração, 1,5. Então essa aqui seria a segunda lei de Snell. Teoricamente, dá para você saber onde é maior ângulo, maior ou menor índice de refração, e dá também para calcular. Ele só precisa te fornecer 3 desses dados e perguntar outros dados. Beleza? E olha, se ele perguntasse a velocidade da luz no meio B, é só jogar na equação do índice de refração, né? Índice de refração não é igual a velocidade da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 oitava, dividido pela velocidade da luz no meio, certo? Se você calculou o índice de refração e o índice de refração do meio B deu 1,5, velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava, é uma constante, né? Aproximada, 3 vezes 10 oitava. E a velocidade do meio dá para você descobrir também. Então você pode descobrir também a velocidade da luz no meio quando você descobre o seu índice de refração. Beleza? Meu querido, esta é a aula de refração, tá? Então você vai discutirmos sobre índice de refração e as leis da refração. Espero ter ajudado. Aguardo você na próxima aula e até mais.